irmãos já meditaram 24 de Mateus, quando alguém lhe perguntou a Jesus, Filho de Deus, quando o mundo acabaria e a vinda do Senhor. E Jesus lhe respondia: cuidado com o enganador. Que terra é esta? É a tal Jerusalém, terra que mata os profetas, quer matar a mim também. Que terra é esta? É a tal Jerusalém, terra que mata os profetas, quer matar a mim também. Jesus Cristo é quem falou que o inimigo é atrevido, porque se possível for, ele engana os escolhidos. Muitos crentes se perderam por causa da vaidade, porque muitos elegeram a rainha da bondade. O assunto é muito sério do Evangelho do Senhor. Muitos têm no ministério, Satanás já enganou. Diz que vive em santidade, não corrige a vida impura. Quando alguém fala a verdade, ele é contra as Escrituras. Que terra é esta? É a tal Jerusalém, terra que mata os profetas, quer matar a mim também. Que terra é esta? É a tal Jerusalém, terra que mata os profetas, quer matar a mim também. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, irmãos, irmãs, ouvintes. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. No vídeo de hoje, como já é perceptível pelo título e pela capa do vídeo, vamos falar sobre comunismo. Não só sobre comunismo, mas sobre socialismo, progressismo e sobre pontos importantes que englobam esses assuntos. Amém? Obviamente, como aqui não é um canal de política, não é um canal de história da humanidade, aqui é um canal cristão. Pregamos a palavra de Deus. Obviamente, vamos falar desse assunto aos olhos da Bíblia. Vamos analisar esses assuntos
com a palavra de Deus. O meu propósito aqui não é nada mais, nada menos que analisar tudo isso e os seus pontos importantes, todos esses assuntos e seus pontos importantes, aos olhos da Bíblia. Analisando hoje em dia, não sei em outros países, mas no Brasil tem crescido muito o número de igrejas, de pessoas que se dizem pastores, de pessoas que se dizem cristãs. Cresceu muito o número de pessoas e de instituições religiosas, instituições cristãs, que se dizem comunistas ou progressistas, socialistas, enfim. Eu gostaria de explicar esse assunto, analisar e explicar também esse assunto aos olhos da Bíblia. Porque na verdade a palavra de Deus nos ensina exatamente isso. Que a gente veja o mundo aos olhos da palavra de Deus. E não ver a palavra de Deus aos olhos do mundo como alguns têm feito, né? Alguns têm tentado adaptar a palavra de Deus aos olhos do mundo, mas a palavra de Deus ensina totalmente o contrário disso. Antes de começar a ler qualquer versículo na palavra de Deus, para se analisar um assunto, primeiro a gente deve colocar ele sobre a mesa, e então vamos analisando ele com a Bíblia. A Bíblia é o nosso guia. Vamos analisar então. Mas antes vamos aqui entender o que é comunismo, o que é socialismo, o que é progressismo. A gente vem falando tanto desses sistemas no nosso dia a dia, né? Comunismo, progressismo, socialismo, conservadorismo. Bem, vamos explicar de uma maneira bem superficial, bem fácil. Na prática, o que é o comunismo? O comunismo é uma ideologia que é uma ideologia política, social, econômica, socioeconômica, que defende alguns pontos. Vou citar alguns aqui deles. Os mais importantes, que a gente necessita aqui para entender. Um primeiro ponto que eu quero citar é que o comunismo ele defende uma sociedade igualitária, ou seja, sem ricos, sem pobres, todos com a mesma renda, todos na mesma classe social. Desde alguém que limpa as ruas até um advogado. Não haveria diferença. Na sociedade comunista não haveria diferença entre um advogado e um zelador, por exemplo. Receberiam o mesmo salário, teriam o mesmo tratamento. Outro ponto muito importante é que o comunismo ele defende, ele luta pelo fim da propriedade privada. Em outras palavras, o governo é dono de todas as terras, imóveis e bens, empresas e produtos, meios de comunicação, automóveis, enfim. O governo é dono de tudo. Então, numa comunidade, numa sociedade comunista, não existiria empresários por iniciativa própria, né? Por exemplo, eu não poderia abrir a minha empresa, não poderia abrir a minha loja, porque todas as lojas, todos os imóveis, a minha casa, a minha terra, o meu carro, tudo é propriedade do governo. Você não vai ter fazendeiros por iniciativa própria, você não vai ter empresários por iniciativa própria, você não vai ter dono de casas, donos de terra, donos de apartamentos, porque tudo isso é propriedade do governo, numa sociedade comunista. Um ponto que muita gente não fala, mas que é um ponto que a ideologia comunista também defende, é que não haveria liberdade religiosa numa sociedade comunista.
Os comunistas não são a favor de uma liberdade religiosa. Para um comunista, o cristianismo, por exemplo, é um mal social que deve ser combatido. A religião, a crença em Deus, em Jesus Cristo, é um mal social. É por isso que, por exemplo, na Venezuela, que é um país que é adepto, né, segue o comunismo, você vê um total sufocamento da igreja, da Bíblia. Você vê um total sufocamento, uma tentativa de parar a atividade do evangelho. É por isso que você vê na China, Bíblia é proibido. Se você for pego transportando, transferindo, lendo, enfim, portando a sua Bíblia, você é condenado. A mesma coisa na Coreia do Norte, a mesma coisa em Cuba. São países que, infelizmente, têm esse comportamento, né? No Brasil, de forma geral, ainda explicando o assunto do comunismo, está acontecendo nesse momento um processo de implantação ou um processo de luta, né? Estão lutando para implantar o comunismo no Brasil, tendo como inspiração Karl Marx e Platão. Eu sei que as pessoas que já entendem do assunto vão me dizer, mas Karl Marx, mas Platão não são os únicos filósofos, pensadores, idealistas, comunistas. Eu sei. Porém, estamos aqui vendo o assunto de uma maneira bem rápida, sem enfeitar. E estamos vendo aqui na prática. E sem coisas desnecessárias, sem detalhes desnecessários e irrelevantes. Porque a gente sabe que na teoria a coisa é muito bonita e é muito extensa. Mas na prática a gente quer saber aqui da prática, amém? Bem, visto que aqui no Brasil, vamos dizer assim, os pais do comunismo, a inspiração da maioria dos comunistas do Brasil são Karl Marx e Platão. Vamos analisar algumas falas desses homens. Bem, acho que a maioria das pessoas conhecem Platão. Foi um homem que viveu há muito tempo atrás, no Império Grego. Na época de Platão, ele ainda não tinha definido, não se havia ainda definido o que era o comunismo. Não se tinha essa definição. Isso aqui é comunismo, é uma ideologia que quer tal ponto e tal ponto, que defende tal coisa. Não havia ainda algo tão consolidado, né? Mas o que é que Platão queria? O que é que Platão tem a ver com o comunismo se na época de Platão nem existia essa palavra, esse conceito ainda? Bem, Platão foi um dos precursores do comunismo, né? O Platão, ele defendia, ele já falava sobre uma sociedade igual, uma sociedade igualitária. E para atingir essa sociedade perfeita, para ele era uma sociedade perfeita, Platão dizia que o caminho era abolir o casamento, abolir a família, ou seja, deixa de existir casamento, deixa de existir família, deixa de existir relações conjugais e deixa de se existir relações paternais, familiares. E os filhos, nessa sociedade perfeita de Platão, não conheceriam seus pais, porque já nasceriam sendo propriedades do governo. É isso que Platão defendia. Imagine só. Bem, e sobre Karl Marx, vamos falar um pouquinho sobre Karl Marx. Karl Marx, ele disse
sobre a família, ele disse assim: abolição à família. Até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas. Eu sei que muita gente por aí anda dizendo que os comunistas não são contra a família. Porém, quem está dizendo aqui que o propósito de abolir a família dos comunistas não sou eu, é o pai deles, Karl Marx. Uma coisa muito interessante que Karl Marx também falou, ele disse assim: os comunistas são repreendidos por seu desejo de abolir países e nações. Outro ponto que eu esqueci de também citar, né? Os comunistas, eles querem abolir. O plano comunista, a teoria de Karl Marx é abolir todos os países e nações. Não existir países, não existir nações. Isso me lembra muito o Império do Anticristo. Bem, falando do socialismo, vamos entendendo o assunto e logo vamos falando dele na Bíblia, porque primeiro precisamos entender o assunto, né? O que é o socialismo? O socialismo defende exatamente a mesma coisa que o comunismo. O comunismo, ele trata o socialismo como um caminho para se chegar ao comunismo. Mas espera aí, Tiago. Se o socialismo e o comunismo defendem a mesma coisa, então por que tem nomes diferentes? É porque o socialismo defende exatamente tudo que eu já expliquei, porém, o comunismo ele pensa assim: implantamos o socialismo, e quando o socialismo já estiver totalmente implantado, ou seja, propriedade privada não existe, casamento não existe, família não existe, liberdade religiosa não existe. Quando tudo isso já estiver na sociedade, isso é o socialismo. O comunismo é a parte 2. O comunismo ele diz que quando o socialismo for implantado, então, em teoria, né, no papel, o comunismo ele diz que quando a sociedade chegasse nesse ponto onde tudo já estivesse implantado dessa forma, não existiria mais governo e todos viveriam em anarquia, sem lei, sem governo, enfim. Logo mais vamos falar sobre o progressismo, mas como estamos aqui para falar da Bíblia e tenho sede de falar da palavra de Deus, vamos falar um pouco da palavra do Senhor a respeito desses assuntos. A minha motivação para estar fazendo esse vídeo, primeiramente, é o Senhor Jesus Cristo, mas é porque realmente eu tenho visto pessoas abrirem a boca e dizer que Jesus é comunista. E eu sou obrigado, eu me sinto na obrigação. Eu não sou obrigado, mas eu me sinto na obrigação de vir aqui e desfazer essa mentira. Eu quero mostrar para você que me ouve versículos, palavras, afirmações bíblicas totalmente contra o comunismo, totalmente contra o socialismo, totalmente contra o progressismo que já vamos ver. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, somente em honra ao único Deus que existe, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 17 em diante. Olha o que Jesus diz assim, olha. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um tio ou um traço da lei passará. Não até que todas as coisas que precisem acontecer tenham ocorrido. Eu sei que muitos cristãos usam esse versículo, esse capítulo, para dizer, Jesus não veio abolir a lei, ele veio para completar. Então Jesus completou a lei, já não estamos mais na lei, estamos na graça, e não é desse jeito. Jesus deixou bem claro, eu não vim para abolir. O que é abolir? Dar fim, extinguir, deixar de vigorar. Eu não vim para abolir, eu vim para completar. A lei
que estava vigorando na época de Jesus estava incompleta. E Jesus veio e completou. Mas a lei não deixou de vigorar. Jesus disse, não passará um traço ou um tio da lei até que tudo que precise acontecer tenha acontecido. Os céus e a terra passarão. E então cai a lei. Não cai, né? Mas tem uma modificação. Veja o que Jesus disse, a gente acabou de ler. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um traço ou um tio da lei passará. Nem um tio, nem um traço da lei vai passar antes dos céus e da terra. E a gente sabe que os céus e a terra só vão passar no livro de Apocalipse, coisa que ainda não aconteceu, mas em breve, em nome de Jesus, acontecerá. Glória a Deus. Então entenda de uma vez por todas, Jesus foi bem taxativo aqui dizendo, eu não vim abolir a lei só vai passar, só vai deixar de vigorar quando os céus e a terra passarem. Até que os céus e a terra passem, nem mesmo um traço ou um tio da lei passará. A única coisa que mudou de Jesus para cá é os sinais proféticos da lei. O sacrifício animal, o incensário, o tabernáculo de Moisés, o Santo dos Santos, o templo em Jerusalém. Tudo aquilo era sinal profético que se cumpriu em Jesus, mas a lei ainda vigora. Fato é que você não mata, que você não rouba, que você não trai, você não aceita adultério. E você não está aceitando isso, você não está seguindo esses mandamentos, não é porque você é bonzinho, não. É porque a lei ainda vigora. E porque Jesus te dá graça para cumprir a lei. Porque se não houvesse lei, também não haveria pecado. Diz a própria Bíblia. A primeira carta de Pedro, ela diz que o pecado é exatamente a transgressão da lei de Deus. Então, se não existe mais lei, se a lei de Moisés passou, se a lei de Deus passou, então vamos falar como diz o livro de Isaías, vamos comer e beber, vamos matar, vamos comer e beber, porque amanhã morreremos e não dará em nada. Vamos comer e beber, porque amanhã morreremos, assim diz o livro de Isaías. Então o fato é, se existe pecado, ainda, é porque ainda existe lei. Agora vamos analisar essa lei que Jesus fala. Essa lei que Jesus defende. Essa lei que Jesus morreu e ressuscitou defendendo. Glória a Deus, e continua defendendo. O que é que essa lei diz? Vamos ler a lei que Jesus está falando? Livro de Êxodos. Agora vocês vão entender o que Deus fala sobre comunismo. Livro de Êxodos, capítulo de número 20, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, olha. Isso aqui é os 10 mandamentos. Livro de Êxodos, capítulo de número 20, versículo de número 17. Não cobice a casa de seu próximo, não cobice a mulher de seu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, ou qualquer coisa pertencente ao seu próximo. Agora eu me pergunto, um pastor que se diz comunista, vamos só lembrar aqui que comunista é contra a propriedade privada. Como é que encara um versículo desse? Os 10 mandamentos dizem, Deus está falando que pessoas têm propriedades, têm casas, têm terra, têm boi. Tanto que Deus, nos 10 mandamentos, está dizendo, não cobice a casa de seu próximo, porque a casa não é do governo, é do próximo, é do indivíduo. Não cobice nem seu boi, nem seu jumento, ou qualquer coisa que pertence ao seu próximo. Então, na lei de Deus, a lei do homem muda todo dia, mas a lei de Deus está aqui dizendo que eu tenho o direito de ter um boi, que eu tenho o direito de ter uma vaca, que eu tenho o direito de ter uma casa. E a ideologia comunista é totalmente contra isso aqui. O boi não é privado. A casa não é privada na sociedade comunista. A propriedade é pública, é do governo. O boi é público, é do governo.
Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Êxodos, capítulo de número 21, versículo de número 18. Perdão, versículo de número 28. Êxodos 21, 28. Diz assim a palavra do Senhor, olha. Se um boi matar a chifradas um homem ou uma mulher, deve ser apedrejado e sua carne não será comida. E o dono do boi será absolvido de qualquer responsabilidade. Veja aqui que Deus, ele já estabeleceu de forma tão consolidada a propriedade privada, que ele está dando instruções de como você deve tratar a sua própria propriedade privada. No caso aqui é o boi. Se um boi matar as chifradas um homem ou uma mulher, o boi deve ser apedrejado, sua carne não será comida, e o dono do boi, veja que o dono do boi não é o governo, o dono do boi é um indivíduo. O dono do boi será absolvido de qualquer responsabilidade. No capítulo de número 21, novamente, agora no verso 33, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Se alguém remover a cobertura de uma cisterna ou cavar uma cisterna e não cobri-la, e o boi ou um jumento cair nela, o dono da cisterna deverá indenizar o proprietário do animal, e o animal será dele. Glória a Jesus Cristo somente. Veja que Deus, glória a Deus, ele trata da propriedade privada de uma maneira já tão consolidada. As pessoas que estão ouvindo essa lei aqui, os hebreus já estão tão acostumados com a propriedade privada, que Deus fala aqui do dono da cisterna, fala aqui do proprietário do animal, e fala como os dois devem resolver suas questões de suas propriedades privadas. Jesus garante o direito de propriedade privada. Jesus ensina como você deve cuidar da sua propriedade privada e que atitude proprietários de propriedades privadas devem tomar entre si quando suas propriedades entram em questões, em conflitos. Vamos só ler aqui o livro de Êxodos, capítulo de número 23, no versículo de número 10. Semeie sua terra e faça a colheita durante 6 anos. Eu preciso de mais alguma prova para dizer que Deus defende a propriedade privada? Deus está aqui dizendo: semeie sua terra e faça a colheita durante 6 anos. Perceba que nessa época aqui, alguém pode dizer, mas nessa época não existia propriedade pública. Existia sim. Porque a lei de Moisés também prevê que um rei, um governante, teria suas propriedades e a terra também teria cidades específicas para atuar em favor do povo, de qualquer pessoa. Haviam cidades que não eram propriedade privada. O que eu quero dizer é que haviam cidades, haviam lugares que não eram particular de uma pessoa só. Como é o templo de Jerusalém, que existiu. Ninguém poderia chegar ali e dizer: eu sou dono disso. Deus era dono. Deus é dono. E qualquer cidadão que quisesse adorar a Deus, iria lá. E ninguém poderia impedir, porque não era propriedade de ninguém. Era propriedade de Deus. Qualquer hebreu poderia fazer isso. Eu quero contar aqui um exemplo do próprio Deus agindo em defesa da propriedade privada de alguém. A Bíblia tem? A Bíblia tem. A Bíblia tem resposta para tudo. Aprendi uma coisa, que para cada heresia existe um texto bíblico. Glória a Deus. Livro de 1 Reis, capítulo de número 21. Essa aqui é a história de Acabe, Nabote, Jezabel. Veja bem aqui. Versículo de número 1. 1 Reis 21, versículo de número 1. Pouco tempo depois, um incidente ocorreu envolvendo Nabote, o jezreelita. Ele tinha uma via em Israel, bem próximo ao palácio de Acabe, rei de Samaria.
Acabe falou a Nabote: dê-me sua vinha de maneira que eu possa tê-la como minha horta, pois ela fica bem perto do meu palácio. Em troca, darei a você uma vinha melhor, ou, se preferir, o valor correspondente em dinheiro. Veja aqui, até aqui por enquanto. A história é o seguinte: existe Nabote, um cidadão samaritano. Existe Acabe, governante, rei de Samaria. Nabote tem uma vinha, Acabe quer comprar. É uma propriedade privada. Mas olha a resposta de Nabote para Acabe. Versículo de número 3. Nabote, entretanto, respondeu a Acabe: o Senhor ordena que eu não te dê a herança de meus antepassados. Deus defendeu a propriedade privada de um homem. Veja, vamos seguir a história. Versículo de número 4. Acabe foi para casa ressentido, indignado pelo que Nabote, o jezreelita, lhe havia dito: eu não te vou dar a herança de meus antepassados. Ele se foi, ele se deitou em sua cama, virou seu rosto para o lado e recusou-se a comer. Olha o que acontece agora. Jezabel, sua esposa, veio e lhe perguntou: por que você está aborrecido? Por que não come? Ele respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, dizendo-lhe: venda-me sua vinha por dinheiro, ou se preferir, darei a você outra vinha em troca desta. Nabote, porém, respondeu: não te darei minha vinha. Você é o rei de Israel, ou não é? Perguntou Jezabel a Acabe. Levante-se, coma alguma coisa e anime-se, pois vou dar a você a vinha de Nabote, o jezreelita. Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo do rei e enviou-as aos líderes e nobres da cidade onde Nabote morava. Nas cartas, ela escreveu: proclamem um jejum e ponham Nabote sentado em um lugar de honra no meio do povo. Diante dele, ponham 2 homens de mau caráter e deixem-os acusar Nabote publicamente de ter amaldiçoado Deus e o rei. Depois, levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Os líderes e nobres da cidade em que Nabote morava fizeram o que Jezabel tinha escrito nas cartas que lhes enviara. Eles proclamaram um jejum e deram a Nabote o assento de honra no meio do povo. Os 2 homens de mau caráter vieram e sentaram-se diante de Nabote, e ambos passaram a acusar Nabote publicamente, dizendo: Nabote amaldiçoou Deus e o rei. Então eles o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Depois enviaram uma mensagem a Jezabel dizendo: Nabote foi apedrejado até a morte. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, ela disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou-se a vender a você, porque ele não vive mais, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, preparou-se para ir à vinha de Nabote, o jezreelita, a fim de tomar posse dela. Todavia a palavra do Senhor veio a Elias em Tisbe: levante-se e vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que mora em Samaria. Agora mesmo ele está na vinha de Nabote. Foi lá para tomar posse dela. Você lhe dirá que é isto que o Senhor diz: você cometeu assassinato e agora está roubando a propriedade da vítima. E acrescente: eis o que o Senhor lhe diz, exatamente no lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote. Lamberão o seu sangue. Sim, o seu sangue. Então vejam, pessoas que assistem a esse vídeo, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes, como Deus defendeu a causa de Nabote, não só pelo assassinato. Muitas pessoas pensam que é só pelo assassinato, mas não. Vemos aqui Deus decretando total desastre, total catástrofe para Acabe, também pela violação da propriedade privada.
Algumas pessoas podem argumentar que eu estou apenas usando exemplos do Velho Testamento e que o Velho Testamento já não vigora e que tudo mais. Meus irmãos, eu quero ler para vocês João 5:46. Jesus disse assim, olha, João 5:46. Se vocês realmente crescem em Moisés, creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não crerem no que ele escreveu, como poderão crer no que digo? Só para dar um contexto, quando alguém diz lei de Moisés ou Moisés, o que Moisés disse, os mandamentos de Moisés, estão se referindo ao Velho Testamento completo, amém? Quem não está familiarizado com o contexto cristão e com o contexto judaico, assim funcionam as coisas, amém? Vamos falar a respeito da sociedade igualitária, mesmos salários, mesmas classes sociais? Bem, a Bíblia não defende sociedade igualitária. Vamos ler o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Pois mesmo quando ainda estávamos aí, nós lhes demos a seguinte ordem: se alguém não quiser trabalhar, também não deve comer. Ouvimos que alguns de vocês estão vivendo de forma ociosa, não trabalham, apenas se intrometem na vida alheia. Ordenamos a tais pessoas em união com o Senhor Jesus, o Messias, advertimos que tomem juízo, trabalhem e sustentem a si mesmos. E vocês, irmãos, que fazem o que é bom, não relaxem. E vocês, irmãos, que fazem o que é bom, não relaxem. Meus irmãos, minhas irmãs, glória a Deus. Ouvintes, eu quero que vocês prestem atenção que a lei bíblica ela é clara, ela é certeira e ela é muito conhecida. As pessoas, a Bíblia nos ensina isso, as pessoas devem ser sustentadas pelo seu próprio esforço. E a Bíblia diz que conforme o esforço, conforme a colheita, conforme a semeadura, conforme a colheita. Por exemplo, quem planta muito, colhe muito. É um ditado popular, mas é uma palavra bíblica. Acima de tudo, é uma palavra bíblica. Quero ler novamente 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 10. Pois mesmo quando ainda estávamos aí, nós lhes demos a seguinte ordem: se alguém não quiser trabalhar, também não deve comer. A Bíblia também diz que quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. E isso opera a justiça de Deus, não é verdade? Se eu trabalho mais do que você, se eu me esforço mais do que você, se eu estudo mais do que você, obviamente eu vou colher mais do que você. Mas o socialismo, ele pensa numa justiça que não existe. Porque imagine o seguinte: um juiz ganhando a mesma coisa que um motorista de ônibus. Isso não é justiça. Isso não é justiça. Perceba que o socialismo, o comunismo, ele ignora uma das coisas básicas da vida humana: o individualismo. Nós somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, com atributos diferentes. E nós somos homens e mulheres com profissões diferentes. O socialismo não respeita a individualidade da pessoa. Imagine um motorista de ônibus ganhar a mesma coisa que um cantor.
Na minha opinião, o motorista deveria ganhar muito mais. Porém, ele ganhar igual ainda não seria justo. Imagine um vendedor de porta em porta. É uma profissão sofrida. Imagine ele ganhar a mesma coisa que alguém que vende o mesmo produto, só que dentro de uma loja, debaixo de um ar-condicionado. O que eles chamam de justiça é uma injustiça velada. Imagine um policial militar. Um policial militar se preocupa com sua vida todos os dias, dentro ou fora do serviço. Imagine ele ganhar a mesma coisa que uma manicure. Um policial militar, ele trabalha sem escala. Muitas vezes trabalha um dia de noite. No próximo turno vai trabalhar de manhã. Não tem horário para dormir. Muitos tomam remédio controlado. Agora imagine ele ganhar a mesma coisa que um vendedor de fruta. Quem é que lembra das parábolas dos talentos que Jesus contou? Havia um senhor, dono de uma terra. A primeira coisa contra o comunismo, né? A propriedade privada. Havia um senhor, dono de uma terra, e ele contratou pessoas para trabalhar. Ele foi embora e deixou uma pessoa com 5 talentos, outra com 3, outra com 2, outra com 1 talento. E ele falou, estou indo. Quando ele voltou para pegar os seus talentos, as suas moedas, com juros. Aí o que tinha 5 disse, Senhor, troquei, negociei e consegui mais outros 5 talentos. Agora tenho 10. Toma, Senhor. O outro que tinha 2 falou, Senhor, consegui mais 2 e agora tenho 4. Toma com juros. Mas o que tinha recebido 1 talento falou, toma, Senhor, o teu talento. Eu enterrei ele. Eu não negociei, eu não fiz nada. Toma o seu talento, o seu dinheiro. A palavra de Deus diz que aquele homem ele não foi recompensado. Porque ele não trabalhou como os outros. A palavra de Deus é isso. Não é igualdade profissional para todo mundo. Mas é proporcionalidade. Você colhe muito se você plantar muito. Mas no comunismo, no socialismo, não é assim. Você pode trabalhar onde você for, você sempre vai ganhar a mesma coisa. Igual que todo mundo. E isso não é justiça. Eles vêm com essa conversa de que isso é para acabar com a pobreza. E nessa historinha de acabar com a pobreza, levam muitos cristãos, que se dizem cristãos. Mas eu quero que vocês, minhas irmãs, meus irmãos e ouvintes, percebam algo. Acabar com a pobreza não tem nada a ver com o propósito de Deus. Nessa terra, não. Livro de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor Jesus, olha. Os pobres sempre vocês terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Jesus, que tem poder para acabar com toda a pobreza do mundo em um piscar de olhos, mais rápido do que um piscar de olhos. Ele mesmo abriu a boca e disse, vocês sempre terão os pobres consigo. Os pobres sempre vão existir. Porque Jesus
não veio com o propósito de enriquecer ninguém. Somente espiritualmente, no caráter, no espiritual. Mas diferentemente do que muitos pastores têm pregado e colocado na mente do brasileiro, é que Jesus veio para enriquecer, para trazer sucesso econômico para alguém, mas não tem nada a ver. E alguém pode dizer assim, como eu já vi muitos que se dizem cristãos dizerem: ah, Tiago, você está lendo a carta de Paulo. Quem foi Paulo? Quem foi Paulo? Paulo foi um assassino. Minhas irmãs, meus irmãos. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 37. Se alguém pensa ser profeta ou ter sido contemplado pelo Espírito Santo de Deus, reconheça o que lhes escrevo como mandamento do Senhor. Se alguém não o reconhecer, ele deve ser ignorado. Paulo falou, se alguém pensa que tem o Espírito Santo de Deus, que reconheça o que eu escrevo nas minhas cartas como mandamento do Senhor. Caso não reconheça, essa pessoa deve ser ignorada, essa pessoa não deve ser tratada como cristão. E por que Paulo falou isso? Porque no livro de Gálatas, no capítulo de número 1, no versículo de número 11 ao 12, Paulo ele explica o seguinte: além disso, irmãos, quero deixar algo bem claro. As boas novas que proclamo não são de origem humana. Eu não as recebi de ninguém, nem me foram ensinadas. Elas chegaram a mim como revelação direta de Jesus, o Messias. Então percebam que tudo que Paulo diz nas suas cartas é Jesus Cristo quem diz. Vamos tratar aqui de outro ponto do comunismo, que é a abolição da família. Sabemos que a família é uma instituição bíblica. É a base da sociedade. Livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27. Portanto, Deus criou a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus ele os criou. Criou-os macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e dominem, governem sobre os peixes do mar, as aves no ar e todas as criaturas vivas que rastejam sobre a terra. Perceba que a primeira ordem para a humanidade foi: sejam férteis, multipliquem-se. Em outras palavras, formem família. Livro de Gênesis, capítulo de número 7, versículo de número 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, pois eu observei que nesta geração só você é justo diante de mim. Deus salvou a família de Noé. Deus não tinha o propósito de destruir a família de Noé. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1. E o Senhor disse a Abrão: saia de seus pais, afaste-se de seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Engrandecerei seu nome e você será uma bênção. Abençoarei quem o abençoar, amaldiçoarei quem o amaldiçoar. E por seu intermédio, todas as famílias da terra serão abençoadas. Perceba que o propósito de Deus foi formar nações a partir de Abraão, coisa que os comunistas não gostam, né? Patriotismo, nação. Porque, como eu já expliquei, está na pauta comunista o fim do conceito de nação, de país, não é? E Deus não só fez a aliança com a família de Abraão, formou várias famílias depois, por intermédio de Abraão, como abençoou todas as famílias da terra. Deus abençoou todas as famílias. Famílias são bênçãos de Deus. No livro de 2 Samuel,
capítulo de número 7, a palavra de Deus deixa bem claro uma coisa. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: quando seus dias chegarem ao fim e você dormir com seus antepassados, eu estabelecerei um de seus descendentes para que o suceda, alguém de sua carne e de seu sangue. Eu estabelecerei o seu governo. Ele construirá uma casa para o meu nome e eu estabelecerei seu trono real para sempre. Eu serei o pai dele, ele será um filho para mim. Se ele fizer alguma coisa errada, eu o punirei com a vara e com açoites, exatamente como qualquer um é punido. Entretanto, minha graça não o deixará como deixou Saul, a quem removi de diante de você. Assim, sua família e o seu reino estarão seguros para sempre diante de você. Seu trono será estabelecido para sempre. Natã disse a Davi todas estas palavras e descreveu esta visão inteira. Olha a palavra que o Senhor enviou para Davi. Uma aliança com a família de Davi. Vamos falar agora sobre o casamento. Na visão comunista, deve deixar de existir. Mas na visão bíblica, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. O Espírito Santo diz claramente que no fim dos tempos, algumas pessoas apostatarão da fé por dar atenção a espíritos enganadores e a questões ensinadas por demônios. Esses ensinos procedem da hipocrisia de mentirosos cuja consciência foi cauterizada, como que por meio de um ferro em brasa. Eles proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos criados por Deus para serem ingeridos com ações de graças por aqueles que chegaram à fé e conhecem a verdade. O Espírito Santo de Deus diz claramente que nos fins dos tempos, alguns apostatarão da fé e ensinarão mentiras, ensinos de demônios. Essas pessoas são hipócritas e mentirosas. Eles proíbem casamento. Livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor, olha. O Senhor disse, não é bom que a pessoa fique só. Eu farei para ele uma companhia adequada para ajudá-lo. Vamos ver o versículo de número 23, quando o Senhor faz essa companhia para Adão, quando o Senhor forma essa companhia para Adão. A pessoa do sexo masculino disse, até que enfim, este é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela deve se chamar mulher, porque foi retirada do homem. Esta é a razão de o homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma carne. Glória a Jesus Cristo somente. Livro de Gênesis, capítulo de número 20, olha como o Senhor defende o casamento de Abraão. Gênesis capítulo de número 20, versículo de número 1. Abraão viajou dali em direção ao Neguev e viveu entre Cades e Sur. Enquanto vivia como estrangeiro em Gerar, Abraão dizia a respeito de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Por isso Abimeleque, rei de Gerar, enviou gente e levou Sara. Deus, no entanto, apareceu a Abimeleque em um sonho certa noite e lhe disse, você está à beira da morte por causa da mulher que pegou, pois ela já é mulher de outro. Então veja como Deus defendeu o casamento de Abraão. Deus instituiu o casamento e ele defende o casamento. Glória a Deus. Livro de Provérbios, capítulo de número 18. Versículo de número 22. Quem encontra uma esposa, encontra a felicidade, conquistou o favor do Senhor. Glória a Jesus Cristo somente. Veja como Deus, ele institui realmente o casamento, mas ele também defende o casamento. Como eu disse, temos vários exemplos na Bíblia
E vamos ver mais um. Livro de Ruth, capítulo de número 4, versículo de número 13. Então Boaz levou Ruth e ela se tornou mulher dele. Ele se relacionou sexualmente com ela. O Senhor capacitou-a a conceber e ela deu à luz um filho. As mulheres disseram a Naomi: Bendito seja o Senhor, que hoje proveu a você um resgatador, que seu nome seja conhecido em Israel, que ele restaure sua vida e proveja para você na velhice, pois sua nora o deu à luz. Ela a ama e é melhor que 7 filhos. Naomi pegou o menino, levou-o ao colo e tornou-se sua ama. As mulheres da vizinhança lhe deram um nome. Elas disseram: Um filho nasceu a Naomi e chamaram-no Obed. Ele foi pai de Jessé, o pai de Davi. Então vejam, minhas irmãs e meus irmãos ouvintes, que Deus usou o casamento de Ruth e Boaz para gerar a família de Davi. E não somente isso, da família de Davi sabemos que Deus também abençoou toda a terra, como ele disse a Abraão, trazendo o Messias. O que está mais me preocupando não é que as pessoas do mundo estão seguindo essas filosofias satânicas, mas é que pessoas que se dizem de Deus e são do mundo estão seguindo essas ideologias. Mas o que esperar? Há algo de diferente que a gente pode esperar de uma ideologia dessa? Que foi criada por Karl Marx, tido como pai do comunismo. Karl Marx, ele disse: o ideal cristão da liberdade quer dizer a ilusão da liberdade. Karl Marx quem disse isso. Aí vem um pastoreco que não serve para pastorear, serve somente para pastar, e vem dizer que é cristão e é comunista. Karl Marx, ele disse: a religião é o suspiro da criança acabrunhada, o coração de um mundo sem coração, assim como também o espírito de uma época sem espírito. Ela é o ópio do povo. Karl Marx acabou de chamar o cristianismo de ópio. Ópio é droga. Mas o que esperar de uma pessoa, Karl Marx, tido como economista? Karl Marx, ele criticou a palavra de Deus, criticou o jeito cristão de viver. E o comunismo criado por Karl Marx diz que se importa com a causa operária, que se importa com o trabalho. Karl Marx nunca entrou em uma fábrica, nunca trabalhou para ninguém. Ele viveu uma vida de luxo. Ele se casou com uma milionária, Jane Marx, filha de um barão. Sua família morreu na total pobreza, de fome. Não soube cuidar da família, não soube cuidar das crianças e de repente, um homem que foi sustentado a vida toda pela esposa, de repente teve uma grande ideia chamada comunismo, de como mudar, uma grande ideia de como mudar o mundo para um mundo melhor. Um homem que viveu a vida toda sustentado pela esposa, faliu a esposa, de repente tem uma ideia de como mudar o mundo sem nem ao menos ter cuidado da sua própria casa. O que eu acho engraçado em toda essa história, se não fosse trágico,
É que esses pastores que dizem que são comunistas, que são progressistas, mal sabem, ou será que sabem? Ou será que sabem? Que num regime comunista, socialista, eles nem iriam existir, eles nem poderiam ser chamados de pastores. Pois é. Porque não tem igreja, não tem liberdade religiosa, não pode falar em Jesus Cristo, não pode portar, transportar. Ou leram a Bíblia no regime comunista, socialista. E todas as pessoas, todos os países e todas as nações que vão e seguem essa ideologia acabam pobres e famintos. A gente está tendo aqui que ajudar venezuelanos. Todos os dias. A gente vê cubanos fugindo. Muitos morrem no mar. A gente vê na Nicarágua perseguição. A gente vê na Coreia do Norte, na China, não se pode portar uma Bíblia. Tem que adorar homens. Inclusive, falando de homens, vamos falar de progressismo. Progressismo. O que é o progressismo? Vamos falar sobre o progressismo e analisar também ele na Bíblia. O que é o progressismo? O progressismo, olha minha gente, o progressismo é um conjunto de doutrinas filosóficas. E o que é que esse conjunto de doutrinas chamado progressismo ele defende? Ele defende que a ciência é a fonte de todo conhecimento legítimo, válido. Os progressistas eles têm suas origens no iluminismo. Eu creio que todo mundo já sabe que isso não é de Deus. O iluminismo é um movimento europeu que surgiu entre os séculos 17 e 18, né, na Europa. E para os iluministas, o homem viveu em tempos de trevas na Idade Média, na Idade Medieval, né, sendo a religião a grande culpada disso. Acreditavam que o seu pensamento iluminista colocaria o homem de volta no caminho do progresso. Eles defendiam e defendem o racionalismo. O que é o racionalismo? Valorização da razão e crença que somente a razão é a via para o conhecimento. Vamos ler aqui a Bíblia, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Os progressistas, como eles vêm do iluminismo, eles creem que a ciência é a fonte de todo o conhecimento válido. Então você, cristão progressista, saiba que você está apoiando uma doutrina, uma ideologia que pega a tua Bíblia e diz que isso é inválido, que isso não traz nada. Não traz avanço para ninguém. Hipócrita. É por causa de gente desinformada. E por causa de gente informada, mas maldosa. Por causa de gente hipócrita, orgulhosa, filho do inimigo, falso cristão. Que a gente tem que estar sofrendo. Porque ouvir certas coisas, ver certas coisas, das hipocrisias, do lixo que tem se tornado a igreja brasileira frouxa. Vendo essas ideologias caminhando para dentro dos púlpitos e ninguém fala nada. Na hora de gritar para falar de Deus, na hora de gritar para dizer eu vivo a sã doutrina, porque eu uso saia, porque eu não uso bermuda. Aí todo mundo fala, mas na hora de bater de frente com quem tem que bater de frente, fica tudo quieto, fica tudo calado. Não, porque cristão e política não se mistura. Me explique por que Daniel, governador da Babilônia, estava movimentando a sua fé, mudando até mesmo com o seu testemunho muitos babilônicos, inclusive Nabucodonosor, o homem que destruiu e pisou Jerusalém.
Me explique por que José, governador, cargo político, governador do Egito, dava um exemplo de crente no meio daquele povo. Você vai me explicar o porquê Davi, rei, cargo político, porque Davi, rei, fez uma reforma tão grande em Jerusalém, fez uma reforma tão grande no meio do povo, que até hoje ele é conhecido como o homem, o doce poeta de Jerusalém, que fez poesias para Deus, louvores para Deus. Você vai me explicar porque José de Arimateia, um político da época, ele se ofereceu para sepultar o Senhor Jesus Cristo. Aí vem meia dúzia de crente frouxo me dizer que crente não se deve tocar em política. Vocês não são como José de Arimateia. Vocês não são como Daniel. Vocês não são como José do Egito. Vocês são qualquer outra coisa, menos cristãos, menos nossos semelhantes. Veja o que diz a palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 2 também. O progressismo, que vem do iluminismo, diz que a razão deve ser valorizada e somente a razão é a via para o conhecimento. Pois muito bem, a palavra do Senhor Jesus Cristo diz no livro de no livro de Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 2, diz assim, olha: meu propósito é encorajá-los, uni-los em amor, para que tenham todas as riquezas derivadas da segurança e conheçam integralmente a verdade secreta de Deus, isto é, o Messias. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos no Messias. A fonte de todo conhecimento está no Messias. No século de número 19 surge o positivismo, que vamos dizer assim, é o seguinte nível do iluminismo. É um iluminismo, é progressismo também, só que no sentido mais radical, mais extremista. O positivismo defende que a ciência é o norteador do progresso e a única fonte legítima para o conhecimento. A Bíblia diz no livro de Hebreus, como eu já li aqui, o mesmo versículo de Colossenses também serve para essa afirmação do positivismo, que a ciência não é a fonte da sabedoria nem do conhecimento. Quem é Jesus? O livro de Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 38, diz assim, olha: mas a pessoa justa viverá a vida baseada na fé. Se ela retroceder, não me agradarei dela. Meus irmãos, Deus nos chama a viver pela fé. Como é possível que alguém se diz cristão, progressista? Os progressistas negam a palavra de Deus. Dizem que a única fonte válida para a vida, para o conhecimento, é a ciência. Eles desacreditam totalmente a palavra de Deus. É como Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 1. Pensando-se sábios, trocaram a glória de Deus por coisas inúteis. Deus confunde a sabedoria desses homens. Minhas irmãs e meus irmãos ouvintes,
o positivismo, ele é tão influente no Brasil. Sabe o Ordem e o Progresso da nossa bandeira? É um lema positivista. Ordem e progresso. Está na nossa bandeira. É um lema positivista. Os positivistas criaram até mesmo a própria religião. A religião positivista. Eles não creem em Deus. Eles não creem em Jesus. Sabe como é o culto deles? Eles vão, se reúnem em sua igreja. E o culto é uma homenagem a pessoas cientistas, enfim, a pessoas, a cientistas, a estudiosos, a filósofos. E eles prestam homenagem aos próprios homens que já morreram, filósofos, cientistas, estudiosos. Meus irmãos e minhas irmãs, será possível realmente que a gente é obrigado a ver pessoas abrindo a boca e dizendo que Jesus era comunista, que Jesus é comunista? Pelo amor de Deus, vamos parar de ser hipócritas. Dentro desse positivismo, dentro desse progressismo, a gente tem vários grupos. Dentro dessas doutrinas, tem vários grupos. Tem um grupo LGBT, eu não sou homofóbico, não sou contra ninguém. Quem quiser fazer as suas coisas, que faça. Quem quiser deixar de fazer as suas coisas, que faça. Eu só estou dizendo aqui que a Bíblia não aprova. É um fato, eu tenho que dizer. A Bíblia não aprova LGBT. Pode fazer, pode, faça, não faça. Faça o que você quiser da sua vida, mas a Bíblia não aprova. Quer fazer, vai lá e faz. Quer viver dessa forma, vai lá e faz. Mas a Bíblia não aprova. Simples. E se a Bíblia é apenas um livro, se Deus não existe, se Jesus não faz sentido para você, por que você se incomoda tanto que eu acredite nisso? Se a Bíblia não tem sentido para você, por que você se ofende tanto? Sabe por quê? Porque tua consciência, ela sabe que você está seguindo o caminho de mentira. Dentro desse progressismo aqui, dentro do progressismo, há várias coisas que a Bíblia são contra. Na verdade, tudo. O feminismo, por exemplo, outro exemplo. O que é que o feminismo prega? Prega a abolição, o fim das tradições e costumes patriarcais. Aí você me pergunta, quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó e seus 12 filhos. Quais são os costumes patriarcais? Irmão não casa com irmão, mulher se veste com pudor e modéstia, homem da mesma forma se veste com pudor e modéstia, homem cuida da sua casa, mulher cuida dos seus afazeres. Mas não. Para esse povo só vale você concordar com eles e pronto. Se você não concordar, você é tudo de ruim. Você é um monstro, você não serve. É isso que é democracia. É isso que é liberdade de expressão. É isso que é liberdade religiosa. Esse Brasil não tem liberdade religiosa porque já foi começado a ser implantado essas coisas e culpa de uma nação frouxa, de uma igreja que se diz cristã e não é. A gente viu esses dias, há poucos dias atrás, dias que eu falo é 10 anos atrás, Dilma, no Templo de Salomão. A gente vê palanque político dentro das igrejas. A gente vê lá, vê cá, mas não vê os frouxos se mexendo. Mas é como diz a palavra do Senhor no livro de Miqueias. Profetas, sacerdotes falsos. Vocês pregam paz, vocês pregam paz, vocês pregam paz. Mas se alguém não colocar algo na boca de vocês para que vocês comam, vocês fazem guerra contra essa pessoa. Malditos. Deus nos abençoe sempre, nos conceda a sua paz. Deus acima de tudo.
Deus acima de todos, Deus acima de tudo e de todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. A quem quiser, a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo. A quem quiser, a paz do único Senhor e Deus. Do único governante, presidente de toda a nação, de todo o mundo. Jesus Cristo. A seu nome, glória.